Enquanto as pessoas têm crenças fortes sobre quem é Deus e a sua história, quando se trata de Satanás, Beelzebul, Lúcifer, Baphomet, enfim, as coisas não são tão definidas. Existem diversas ideias sobre o que ou quem é o diabo, mesmo entre os crentes. Isso tudo ocorre devido a diferentes fontes e traduções diversas. Muitas inconsistências, rumores e suposições se firmaram em torno do príncipe das trevas, o adorado e temido Satanás. Para começar, muitas dúvidas ainda permanecem nubladas. Como, por exemplo, a igreja de Satanás não o adora? O 666 não é o número da besta fera? Ué, mas Lúcifer não é outro nome para Satanás? Satanás com cabeça de cabra é algo recente? Ué, e não é como sabemos que ele exista? E a cruz de cabeça para baixo tem correlação com Satanás? Tá vendo? Todas essas dúvidas que talvez você tenha sobre Satanás esteja perto de ser desvendada. Porque há muita coisa que se tornou crença popular, mas que simplesmente não é afirmada pela Bíblia ou pelo cânone cristão. A verdade sobre Satanás, você precisa saber. A igreja de Satanás não o adora? Para começar, a crença de que na igreja de Satanás eles adoram o próprio Satã é totalmente errônea. Segundo a própria igreja, adorar a imagem de Satanás não é o propósito dessa organização. Até porque eles enfatizam que não acreditam em uma imagem de Satanás literal. Na verdade, eles usam Satanás como uma metáfora para representar sua crença no poder da fantasia, o mesmo que compartilham com várias outras religiões. Os satanistas, como são conhecidos, os adeptos da religião satânica, usam Satanás como uma oposição à ficção e fantasia da presença de uma figura divina, como é a de Deus. Assim, ao invés de adorar alguém que consideram apenas um personagem fictício, os satanistas colocam a sua fé no mundo e no que é tangível. A imagem de Satanás é apenas um símbolo de sua devoção e não de adoração. 666 não é o número da besta? O número 666 é frequentemente associado ao número da besta. Com certeza você já ouviu falar em besta fera. Ele é citado no livro do Apocalipse, no qual João associa esse número ao anticristo. No entanto, os detalhes desta história não são totalmente claros. Pesquisadores conseguiram traduzir textos e manuscritos antigos do Egito utilizando técnicas recentes de imagem fotográfica. Em um pedaço de pergaminho, o número atribuído à besta é o 616, e não 666 como conhecemos. De acordo com o Centro de Oxford para o Estudo de Documentos Antigos, decifrar o número da besta fera está diretamente relacionado à numerologia. Traduzindo seu nome para a forma hebraica, o seu valor numérico é realmente 666. Porém, uma teoria afirma que esse texto tem uma base latina, que se traduzida para o hebraico, novamente tem um valor numérico 616. Então, há um impasse quanto ao verdadeiro número da besta fera. Muitas pessoas o conhecem como Lúcifer, mas não é outro nome para Satanás? Bem, fomos ensinados nas aulas de ensino religioso que o demônio era um anjo chamado Lúcifer, que se voltou contra Deus e foi expulso do céu, certo? Bem, porém, essa história não aparece em nenhum lugar da Bíblia. O fato é que Lúcifer é mencionado uma única vez, em Isaías, capítulo 14, versículo 12, que diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como você é derrubado no chão, o que enfraqueceu as nações. Pode parecer algo direto, né? Mas, na verdade, esse é mais um caso de má interpretação e má tradução. Se você voltar o texto para o hebraico original, verá que a história não é sobre um anjo caído, mas sim sobre um rei babilônico, que figurativamente caiu do seu trono quando se voltou contra os israelitas. Quando traduzidos por escritores cristãos, o tal rei se tornou um anjo. O nome Lúcifer, na verdade, não tem nada a ver com a figura de Satanás.
E a imagem que temos de Satanás com cabeça de cabra é verdade? O símbolo de Satanás, como uma criatura meio bode, é chamada de Baphomet. Mas o vínculo entre o demônio com cabeça de bode e Satanás só ocorreu quando as pessoas começaram a se voltar contra os maçons. Quanto à representação da cabra, isso data dos escritores de Eliphas Levi, há cerca de 600 anos. E hoje, o elo entre a cabra satânica e o diabo se tornou a marca registrada da imagem da igreja de Satanás. E a cruz de cabeça para baixo é, na verdade, um símbolo muito respeitoso? Bem, geralmente as pessoas tendem a acreditar que a cruz de cabeça para baixo é um dos símbolos do satanismo. Mas, na verdade, essa é uma ideia totalmente errada, baseada no fato de que se trata de uma reversão ao sacrifício final de Cristo, o que não é verdade. A cruz de cabeça para baixo é vista como um símbolo de humildade. Isso porque a cruz de cabeça para baixo se tornou um símbolo usado para prestar respeito ao sacrifício feito por Jesus, e não algo relacionado ao Satanás, como inclusive você talvez até imagine que seja. Mas e então, é Satanás que realmente governa o inferno? Satanás não está destinado a governar o inferno? Olha, de acordo com a crença popular, Satanás é quem troca as almas e a expulsa para o inferno, como forma de punição eterna. Assim, ele seria o governante das trevas, correto? Errado. De fato, quando se trata do lugar onde Satanás viverá a eternidade, é obviamente o inferno, mas não como líder. De acordo com Paulo, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, Cristo destruirá Satanás. Mas isso não quer dizer que ele irá matá-lo, mas sim derrotá-lo. E o inferno não será seu domínio, será a sua prisão onde, segundo a Bíblia, ele será torturado como todos aqueles que se afastaram de Deus. E Satanás vive mesmo no inferno? É um dos fatos mais aceitos sobre Satanás. É que ele domina todos os demônios no inferno. Mas essa afirmação está totalmente incorreta, sabe por quê? Segundo a Bíblia, o diabo não governa o inferno e também não vive lá. Ele vive aqui na terra, caminhando entre nós, tentando nos persuadir a cometer pecados e virar para o lado dele. O livro de Apocalipse, por exemplo, deixa isso bem claro quando nomeia a cidade turca de Pérgamo como o trono de Satanás. Então, segundo a própria Bíblia, Satanás mora na Turquia. Será verdade? Bem, enfim. Você já sabia sobre esses fatos sobre Satanás? Conta pra gente aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos. A Igreja de Satanás foi fundada em 1966 por Anton e Szandor LaVey. A religião começou em São Francisco e desde então se espalhou pelo mundo. É fácil pesquisar as crenças dos satanistas, mas os seus valores e práticas permanecem muito mal compreendidos. O sumo sacerdote Peter Gilmore descreveu seus membros como ateus céticos, indicando que a raiz hebraica da palavra Satanás significa opositor. Uma vez aconteceu, eu estava exorcizando uma pessoa aqui, e a uma certa altura o diabo virou para mim e disse: "Você não é ninguém." Eu falei: "Olha, você é o pai da mentira, mas você disse uma coisa verdadeira, agora eu realmente não sou ninguém. Mas como eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em nome de Deus e da igreja, cala a boca e vai embora." Ou aquele que pergunta. Gilmore rejeita a legitimidade do pensamento de que Satanás é um ser ou força que pode ser contatado. Conheça a seguir os fatos que poucas pessoas sabem sobre a Igreja de Satanás. Os satanistas acreditam que todas as divindades foram inventadas pelo homem. A Igreja de Satanás promove a crença de que somos responsáveis por nós mesmos e não uma divindade. Membros valorizam características pessoais,
tais como orgulho, liberdade e vários traços humanos que a maioria das religiões consideram inadequados. A Igreja de Satanás proclama que temos livre arbítrio e que o destino não desempenha nenhum papel em nossa existência. Feriados como Natal e Dia das Bruxas podem ser celebrados, mas seu significado é diferente. Por exemplo, a data do Natal, geralmente, é próxima do solstício de inverno e para os satanistas é simplesmente um tempo para se reunir e desfrutar da companhia dos entes queridos. De modo algum, os rituais clamar por um poder superior e divino. Satanistas originalmente usavam uma mulher nua com a cabeça apontada para o sul como um símbolo para rituais. Embora isso seja raro hoje em dia. Atualmente, os membros masculinos e femininos vestem capas pretas. Todos os membros usam um amuleto com um pentagrama ou um símbolo de Baphomet. Agora a pergunta que não quer calar. Por que dar um sermão quando você poderia apenas sugerir que seus seguidores assistam a um blockbuster de Hollywood? A Igreja de Satanás recomenda que seus seguidores assistam diversos filmes para entender os conceitos da igreja. A religião também usa a cultura pop para fazer propaganda de seus membros icônicos. Celebridades satanistas incluem Jane Mansfield, Marilyn Manson, Sammy Davis Jr. e Libby Reyes. A feitiçaria não faz parte da Igreja de Satanás. Na verdade, a Bíblia satânica adverte contra a prática de magia branca e magia negra. Quanto custa para entrar na Igreja satânica? Claro, ainda tem um custo. O custo de adesão para participar da Igreja de Satanás é uma taxa única de cerca de $200, algo quase de R$1.000 em reais brasileiros. O membro ganha um cartão de carmesim em alto relevo. O objetivo da taxa é inexplicável e os gastos ficam a critério da administração. O site oficial da Igreja de Satanás diz assim: se você sentir a necessidade de saber como seu dinheiro será utilizado em mais detalhes, então não se juntem a nós. Satanistas que são pais, inclusive, são encorajados a expor seus filhos a várias religiões e deixar as crianças escolherem por si próprios se querem se tornar satanistas ou não. E a igreja não solicita a adesão de crianças. Que assunto interessante, né? E aí, você sabia que existia essa igreja satânica, onde eles cultuam simplesmente só Satanás, Lúcifer, Baphomet, como quer que você diga? Bem, deixe aqui nos comentários e saiba que é sempre um prazer ter sua companhia. Se inscreva, clique no sininho na opção todas e a gente se vê por aqui. Não esqueça do like também para a gente chegar para mais pessoas. Grande abraço e a gente se encontra por aqui.